Pessoal, estou retornando aqui para fazer um novo vídeo agora para acabar repetindo um tema que eu já havia falado anteriormente, que é sobre os protestos ocorridos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd, um homem de 46 anos negro que foi morto de forma totalmente truculenta pela polícia e que desencadeou protestos em todo o estado do Minnesota e que mais tarde acabou partindo para outros estados dos Estados Unidos. Bom, para dar embasamento no que eu vou falar agora, eu queria deixar claro que esses protestos eles não ocorreram de forma é, única. Tá? Os casos de agressão e de impunidade, de assassinato na comunidade negra, ele não é de agora, é de muitos anos. Aliás, existem inúmeros filmes que retratam isso, tá? Um deles é o Mississippi em Chamas, em português, que é muito bom, fala sobre isso, tá? E eu até recomendo, se vocês quiserem assistir, tiverem tempo, aproveitar, quem está em quarentena, que está com tempo a mais agora, que consegue assistir alguns filmes, é uma ótima dica. É... São inúmeros e inúmeros casos que ocorrem nos Estados Unidos de morte de pessoas negras com uma forma de abordagem da polícia muito duvidosa. É... O caso do George Floyd, como eu disse no meu vídeo anterior, não foi o primeiro e provavelmente não será o último. Só que eu quero deixar aqui muito bem claro que os atos violentos que estão ocorrendo nessas manifestações, eles são de uma minoria que acaba manchando todo o movimento. No caso, o movimento de lá é o Black Lives Matter. Aqui no Brasil também estão ocorrendo alguns protestos que não têm uma ligação totalmente direta com o caso do George Floyd, mas que em certa parte também tem, tá? Que é referente à democracia. As pessoas que estão indo protestar, eles estão querendo ser pró-democracia e estão entrando em confronto com os bolsonaristas, que muitos deles pedem pelo retorno da ditadura ou por uma intervenção militar. Qual que é o problema, pessoal? Muitos aqui que verão esse vídeo podem me acusar de pacifista. Até sem querer eu estou com uma camiseta branca aqui da Paz e eu queria aproveitar para relatar alguns casos que estão acontecendo aqui. Eu já noticiei isso no meu Instagram, que alguns protestantes e alguns policiais eles estão se ajoelhando. Essa questão de se ajoelhar, da forma que eles estão se ajoelhando, não é referente a tentar imitar a pose que o policial tinha quando estava lá estrangulando com o joelho o pescoço do George Floyd. Na verdade, eles estão imitando um ato que foi feito em protesto por um jogador de futebol americano que eu não vou tentar repetir o nome dele aqui porque eu não, apesar de eu não lembrar tão bem, a pronúncia é um pouco difícil para mim. Mas o que é importante é que esse ato que eles estão fazendo, ele é referente à paz, à não violência, à não agressão de ambas as partes. No caso, quando ele protestava, era a violência policial com a comunidade negra. E aqui a gente vê, eu acho até muito legal de ver esse vídeo, pode soar claro como uma pessoa muito pacifista, mas eu acho muito legal. E apesar de eu entender que algumas revoltas tem total mérito, uma questão muito venerável, democracia contra o racismo, o que acontece é que você pode dar pano para manga, né, tentando usar um linguajar aqui mais de ditado, pano para manga para pessoal de direita, de extrema direita, acusar o movimento de um movimento terrorista, de usar de álibi para futuramente querer criar algum tipo de lei para interferir nos movimentos, nos protestos. E esse é o maior perigo, que todos devem ficar de olho, que todos devem ficar muito focados nisso.
porque realmente é muito perigoso de você dar margem para uma interpretação de que todo movimento é agressivo, todo movimento é violento, quando na verdade só uma minoria. Muitas vezes a mídia vai focar nisso e muitas vezes os direitistas vão focar nisso para poder ter um texto totalmente pautado numa ideia de que são terroristas. Então tem que tomar muito cuidado. Também vou falar novamente sobre um outro texto que eu escrevi, que é referente à Primavera Árabe, que acabou tomando proporções muito grandes, o mundo todo aplaudiu, mas no final não serviu de nada, tá? Só acabou perpetuando pessoas que já eram do governo no governo novamente sendo rígidos, sendo autoritários novamente, porque não tinha uma organização. Então fica aqui a dica, uma organização mais centralizada, uma organização mais bem feita para não ocorrer esses atos que infelizmente vão ocorrer e que eu espero que sejam diminuídos, mas caso ocorram, que sejam minimizados. Claro que não quero violência contra ninguém, eu digo minimizado no teor do movimento, tá? Porque o movimento é muito maior do que isso. E eu não estou apoiando nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência. Na verdade, eu estou sendo contrário. Eu acho que o protesto ele tem que ser pacífico, mas eu entendo também que as pessoas que estão protestando, elas ficam muitas vezes nervosas por alguns insultos da outra parte, mas tem que manter a calma e tem que levar o movimento para frente sem acabar denegrindo ou dando margem para ser denegrido. Ok, pessoal? Então vou encerrar aqui o vídeo e até uma próxima.